E se eu te dissesse que existe uma única palavra, uma palavra sagrada, que tem o poder de desbloquear a abundância na sua vida em menos de 24 horas? Não estou falando de afirmações longas que você tem que repetir 100 vezes. Não estou falando de visualizações complicadas que requerem horas de prática. Estou falando de uma palavra tão simples, tão poderosa, que quando você a pronuncia corretamente e com a frequência adequada, o universo não tem outra opção a não ser responder imediatamente. Florence Scovel Shinn passou décadas estudando o poder das palavras individuais. Enquanto outros mestres espirituais ensinavam frases completas e orações elaboradas, ela descobriu algo revolucionário. Ela descobriu que existe uma palavra específica que age como uma chave mestra capaz de abrir todas as portas da abundância simultaneamente. Uma palavra que não só muda sua mentalidade, mas reorganiza instantaneamente sua frequência vibracional completa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua vida. Antes de revelar qual é essa palavra sagrada, você precisa entender exatamente por que ela funciona. Porque quando você compreende a ciência espiritual por trás dela, não vai apenas pronunciá-la, vai vivê-la. Florence Scovel Shinn não era uma mestra espiritual comum que repetia sabedoria antiga sem entendê-la realmente. Ela era uma pesquisadora meticulosa das leis vibratórias do universo. Durante os anos 1920 em Nova York, enquanto a sociedade se preparava para o colapso econômico mais devastador da história moderna, Florence estava fazendo uma descoberta que salvaria centenas de pessoas da ruína total. O que a tornava única era seu enfoque cirúrgico. Enquanto outros mestres falavam de energia e vibração em termos gerais, ela dissecava cada palavra até encontrar sua frequência vibracional exata. Florence descobriu que nem todas as palavras têm o mesmo poder. Algumas palavras simplesmente descrevem, outras sugerem, mas existem palavras específicas que comandam a realidade. E durante anos de experimentação rigorosa com seus alunos, documentando cada resultado com precisão científica, Florence identificou uma palavra que produzia resultados consistentes em menos de 24 horas. Não às vezes, não ocasionalmente, consistentemente, como se tivesse encontrado um interruptor espiritual que, quando ativado corretamente, acende imediatamente o fluxo de abundância. O mais fascinante é que essa palavra não é nova. Ela esteve ali o tempo todo, escondida à vista de todos em todas as escrituras sagradas de todas as tradições espirituais. Mas ninguém havia entendido seu verdadeiro poder até que Florence o revelou. Aqui está o problema que tem bloqueado sua abundância sem que você perceba. Cada palavra que você pronuncia não é apenas um som que sai da sua boca, é uma semente vibracional que você planta no campo quântico da realidade. E a maioria das pessoas tem plantado sementes erradas a vida toda sem saber. Quando você diz quero dinheiro, o que está realmente declarando? Está afirmando que não tem dinheiro. A palavra quero é uma confissão de carência disfarçada de desejo. Quando você diz preciso de abundância, está gravando no seu subconsciente a frequência da necessidade, que é outra forma de escassez. Florence descobriu que o problema não está na sua situação externa. O problema está em que você tem usado palavras de carência para tentar criar abundância. É como tentar acender um fogo jogando água. Não importa quanta intenção você coloque, está usando o elemento errado. Sua mente subconsciente é como um receptor de rádio supersensível. Cada palavra que você pronuncia emite uma frequência específica e seu subconsciente, sendo completamente obediente e sem capacidade de julgamento próprio, simplesmente executa a frequência dominante que recebe. Se a frequência dominante é carência, seu subconsciente criará experiências de carência. Se a frequência dominante é abundância, seu subconsciente criará experiências de abundância. Mas aqui vem a revelação que muda tudo.
Florence descobriu que existe uma palavra que não tem nenhuma frequência de carência. É uma palavra que, por sua natureza vibracional, só pode emitir a frequência de provisão divina, de suprimento constante, de abundância já presente. E quando seu subconsciente recebe essa frequência pura sem contaminação de dúvida ou carência, não tem outra opção a não ser manifestar abundância na sua realidade física. A palavra sagrada que Florence descobriu depois de anos de investigação espiritual rigorosa é uma das mais poderosas da linguagem humana. Não é exótica, não vem de línguas antigas perdidas, é uma palavra direta e contundente. Essa palavra é prover. Agora, antes que você pense isso é tudo, só prover, deixe-me explicar por que essa palavra específica tem um poder que nenhuma outra palavra possui. Quando você diz quero, está no tempo futuro, está colocando a abundância em algum momento que ainda não chegou. Quando você diz preciso, está afirmando uma ausência presente. Quando você diz desejo, está confessando que não o tem. Mas quando você diz prover, algo completamente diferente acontece em múltiplos níveis simultâneos. Primeiro, você está usando um verbo de ação imediata. Não é futuro, não é passado, é um comando presente. Segundo, a palavra prover não é uma petição, é uma ordem direta à fonte infinita. Terceiro, quando você diz prover, está reconhecendo que existe uma inteligência superior que tem a capacidade e o dever de prover para você. Florence explicava que a diferença entre quero e prover é a diferença entre um mendigo e um herdeiro. O mendigo suplica pelo que não tem. O herdeiro simplesmente ordena que lhe seja entregue o que já lhe pertence por direito. E sua verdadeira identidade espiritual não é a de mendigo do universo, é a de herdeiro legítimo de toda a abundância que existe. A palavra prover ativa o que Florence chamava de lei do suprimento divino. Quando você ordena que a fonte infinita proveja, quando reconhece que o universo tem a obrigação espiritual de prover para você, quando declara que está sendo provido neste momento exato, o campo quântico responde instantaneamente, reorganizando as circunstâncias externas para coincidir com seu comando interno. Mas aqui está a chave que a maioria perde. Não basta dizer prover uma vez e esperar que aconteça um milagre. Você tem que entender o protocolo exato que Florence desenvolveu para ativar completamente o poder dessa palavra sagrada. Um protocolo que, quando seguido com precisão, produz resultados mensuráveis em menos de 24 horas. O protocolo das 24 horas de Florence funciona assim. Primeiro, você precisa criar o que ela chamava de campo de receptividade total. Isso significa que durante 24 horas completas, você vai eliminar absolutamente todas as palavras de carência do seu vocabulário. Nada de não tenho, nada de não posso pagar, nada de está muito caro, nada de quem me dera. Durante 24 horas você é completamente incapaz de pronunciar qualquer palavra que vibre na frequência da carência. Segundo, durante essas mesmas 24 horas, você vai pronunciar a palavra prover exatamente 17 vezes. Por que 17? Florence descobriu que esse número específico cria o que ela chamava de massa crítica vibracional. É o ponto exato onde sua frequência pessoal se torna tão dominante que sobrescreve qualquer programação antiga de escassez. Mas aqui está o detalhe crucial. Você não pode simplesmente repetir prover como um papagaio mecânico. Cada vez que a pronuncia deve ir acompanhada de algo específico que você ordena receber. Por exemplo, prover R$1.000 hoje, prover a oportunidade perfeita de trabalho, prover clientes que pagam bem, prover abundância transbordante. O terceiro elemento do protocolo é o momento exato em que você pronuncia a palavra. Florence identificou 6 momentos de poder durante o dia onde a palavra prover tem máxima potência. O primeiro é imediatamente ao despertar, antes que sua mente consciente se ative completamente. Nesse estado liminal entre o sono e a vigília, seu subconsciente está completamente receptivo. Você pronuncia prover 17 vezes consecutivas com declarações específicas. O segundo momento de poder é o meio-dia exato. Florence descobriu que quando o Sol está em seu ponto mais alto, existe um pico energético natural.
Você pronuncia provê 17 vezes mais. O terceiro momento é às 3 da tarde, que ela chamava de hora da manifestação acelerada. Outras 17 repetições. O quarto momento é ao entardecer, quando o dia se transforma em noite. Outras 17 repetições. O quinto momento de poder é às 9 da noite, e o sexto e mais poderoso de todos é justo antes de dormir. Nesses últimos momentos de consciência, você pronuncia as últimas 17 repetições, sabendo que seu subconsciente trabalhará a noite toda processando e manifestando o que você ordenou. Mas Florence adicionou um elemento adicional que multiplica o poder exponencialmente. Cada vez que você pronuncia provê durante os 6 momentos de poder, deve fazê-lo em frente a um espelho, olhando diretamente nos seus próprios olhos. Por quê? Porque quando você estabelece contato visual consigo mesmo enquanto declara provê, está criando o que ela chamava de circuito fechado de autorrealização. Sua imagem refletida age como testemunha da sua ordem, duplicando seu poder manifestador. E aqui vem algo que Florence considerava essencial. Durante essas 24 horas, cada vez que você tocar dinheiro fisicamente, seja para dá-lo ou recebê-lo, deve dizer em voz alta ou mentalmente, provê multiplicação. Se você paga uma conta, diz, provê o retorno multiplicado desse pagamento. Se você recebe dinheiro, mesmo que seja uma moeda, diz, provê mais disso. Agora deixe-me contar casos específicos documentados por Florence, onde esse protocolo de 24 horas produziu resultados que desafiavam toda lógica convencional. O primeiro caso foi uma mulher chamada Mogwai, que precisava exatamente de $500 em 24 horas para evitar perder seu negócio. Ela aplicou o protocolo completo pronunciando provê 17 vezes nos 6 momentos de poder. O que aconteceu foi extraordinário. Às 6 horas de começar o protocolo, um cliente que lhe devia dinheiro de 8 meses atrás apareceu sem aviso prévio e lhe pagou $300. Mogwai não o havia contatado, ele simplesmente sentiu o impulso de ir pagar. Às 18 horas ela recebeu uma ligação de um projeto freelance urgente que pagava $250 adiantados. Total, $550 em menos de 24 horas, exatamente o que precisava mais um extra. Florence advertia sobre erros fatais que podem anular completamente o poder do protocolo. O primeiro erro fatal é duvidar enquanto pronuncia a palavra. Se você diz provê mas internamente pensa isso não vai funcionar, está enviando duas frequências contraditórias. A dúvida cancela a ordem. Você tem que pronunciar provê com a certeza absoluta de alguém que está ordenando a um empregado fiel. Você não duvida de que o empregado vai obedecer sua ordem. Essa mesma certeza você deve ter quando diz provê. O segundo erro fatal é interromper o protocolo. Se você começa às 24 horas, mas no meio do caminho se queixa de algo relacionado a dinheiro, quebra o campo de receptividade total. Você tem que começar de novo às 24 horas do zero. O terceiro erro fatal é pronunciar provê sem especificar o que está ordenando receber. Não basta dizer provê genericamente. Você tem que declarar exatamente o que está ordenando que lhe seja provido. Provê R$1.000, provê o emprego perfeito, provê saúde radiante. A especificidade da direção à energia. Florence ensinava algo profundo sobre o tempo de manifestação. Ela dizia que quando você pronuncia provê corretamente, a provisão começa instantaneamente no mundo invisível. Mas a materialização no mundo visível pode levar de minutos até 24 horas, dependendo da resistência que você tem acumulada. Por isso o protocolo é de 24 horas completas para vencer qualquer resistência subconsciente. E aqui vem o elemento final que Florence considerava crucial. Depois de completar as 24 horas do protocolo, durante os 6 dias seguintes, você tem que manter o que ela chamava de frequência de gratidão receptiva. Cada manhã ao despertar, a primeira coisa que você diz é: dou graças porque o universo provê abundância constantemente. Não diz graças porque proveu, diz porque provê, tempo presente contínuo.
Durante esses 6 dias adicionais, você pronuncia provê pelo menos 36 vezes ao dia nos momentos em que sentir guia interna. E cada vez que notar qualquer sinal de abundância, por pequeno que seja, diz imediatamente: provê mais disso. Encontrou uma moeda na rua? Provê mais disso. Alguém lhe ofereceu um café? Provê mais disso. Recebeu um elogio? Provê mais disso. A abundância não está em algum lugar distante esperando que você seja digno. Já está aqui agora mesmo em forma invisível, esperando que você a ordene com a palavra correta. Essa palavra é provê, e agora você sabe exatamente como usá-la. O universo está escutando. Agora cabe a você ordenar.